Olá, estamos começando Rede de Olhares aqui pela UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura, hoje no formato Rede Cabeças. O ser humano está em constante evolução. As mudanças fazem parte da vida de todos nós. O corpo muda, o ciclo social muda, o nosso trabalho. Mas por que algumas pessoas sentem dificuldades em aceitar essas mudanças? É sobre isso que vamos falar no Rede Cabeças de hoje. E para falarmos sobre o assunto, eu estou aqui com Cláudio Rain, médico e homeopata. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem, tudo bem. Professor Luiz Fernando Biasoli, professor de filosofia da UX. Obrigado, Ronaldo. Obrigado. Raquel de Mello Boff, psicóloga. Tudo bem, Raquel? Obrigada. E o Sérgio Bracagioli, coach. Sejam todos bem-vindos ao programa. Prazer estar aqui com vocês. Raquel, a bagagem emocional atrapalha muitas vezes a mudança das pessoas? Certamente. O tema do programa é a dificuldade, né, de mudança, né, e tem um teórico que foi quem eu estudei na minha tese de doutorado, de Clemente Prochaska, né, dois teóricos, na verdade, americanos, que estudaram o porquê as pessoas mudam e qual a dificuldade que as pessoas têm de mudar. E eles juntaram 29 tipos de psicoterapias diferentes para avaliar o que acontece com algumas pessoas, né, frente a essas psicoterapias ou não, que faz com que elas mudem ou não mudem. Dentre os aspectos que eles concluíram que fazem com que as pessoas possam modificar comportamentos, enfim, sim, aspectos emocionais, aspectos cognitivos, e uma das dimensões da mudança bem importante que eles abordam é o quanto pronto a pessoa está para mudar, né? E eles falam de estágios de prontidão para mudança. Então, eles descreveram 5 estágios de prontidão para mudança, né? Pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Então, quando a pessoa acredita que não tem problemas, que não quer mudar e que não precisa de uma mudança, ela está pré-contemplativa, né? E quando a pessoa se coloca frente à mudança e fica na dúvida, porque toda mudança gera perdas e ganhos, né? E as pessoas muitas vezes ficam apegadas muito a essas perdas em função dos ganhos e acabam não mudando. Então, contemplação é esse estágio onde a pessoa fica em cima do muro, ela não muda, né? E aí sim os aspectos emocionais também contam bastante, né? E quando ela já se prepara, que é o estágio de preparação, ela já decidiu por mudar, mas não significa que toda mudança ela dura ao longo do tempo, né? Por isso tem o estágio de manutenção. Sempre que a gente faz alguma mudança, e na minha tese de doutorado eu estudei justamente isso, né? Mudança de estilo de vida, que é tão difícil. Quem é que não se inscreveu numa academia e foi um mês e nunca mais apareceu? Ou quem inicia uma dieta e daqui a pouco não consegue manter, né? Então, esses teóricos, eles trazem a importância de alguns aspectos que te deixam lá na manutenção para mudar, né? E esses aspectos, com certeza, envolvem as questões emocionais. Sérgio, você como coach, quais as principais mudanças que as pessoas te procuram? O que elas querem mudar nelas? Eu digo que o processo de mudança começa ou por um desafio ou por um desconforto, né? Desafio é quando as pessoas estão bem, mas querem mais, né? E desconforto é quando elas estão, de alguma forma, em sofrimento. Fazendo um comentário sobre a questão emocional, né, nós temos que considerar que existem emoções agradáveis ou positivas, né, e emoções desagradáveis, né? Então, uma emoção positiva pode levar a um processo de mudança, né? Um sentimento de propósito, um desejo profundo, né? E uma emoção negativa também pode gerar um processo de mudança pelo reverso. Se isso não está bom e eu estou me sentindo mal, o que eu quero no lugar, né? Então, os contextos são os mais variados, mas eu digo que o que existe em comum é ou um desconforto ou um desafio. Professor Luiz Fernando, Heidegger dizia que o homem é um ser no mundo, mas esse mundo está em constante transformação. Como o ser humano se adapta ao mundo de hoje? Bom, Ronaldo, colegas, telespectadores, essa transformação frenética, rápida da
modernidade, na nossa contemporaneidade, e põe um grande desafio para todos nós, né? O que somos e para onde estamos indo. Você citou um filósofo conhecido do século XX, o Heidegger. Contudo, eu queria salientar o seguinte, que o problema da filosofia é o problema da mudança, né? Se a gente for lá na Grécia Antiga, a gente vê os primeiros pensadores, eles se perguntavam, será que as coisas mudam mesmo ou tudo é fixo, permanente? Então, esse já é o dilema lá do Heráclito, né? Que defendia que tudo é um fluir, e o Parmênides, onde a mudança ela é uma aparência. O que a essência, as coisas, o mundo, elas não mudam, mudam só o nosso aparecer. Isso nos provoca entender que algumas coisas na nossa vida podem ser mudadas e mudam, e outras não podem ser mudadas, que são coisas profundas da nossa essência, do nosso íntimo. Agora, na linha de pesquisa e na linha do debate que nós estamos colocando aqui, eu penso que todos nós devemos ser desafiados às mudanças, né? O Dr. Sérgio aqui estava colocando, né? As pessoas querem mudar porque elas querem ir para melhor, seja de sair do seu desconforto ou porque querem um lugar melhor, um posicionamento melhor no seu trabalho, na sociedade. Então, as mudanças, elas são bem-vindas. Agora, como fazer essas mudanças? Que tipo de mudanças? Bom, não há uma resposta geral. Cada pessoa tem a sua resposta, tem a sua vida, mas mudança é o tempo, e o ser humano, a matéria-prima dele também é a temporalidade, né? Cláudio, a medicina tem ajudado a aumentar a expectativa de vida das pessoas e também essa melhora na qualidade de vida. Como a medicina tem trabalhado essa questão também da saúde para as pessoas, melhorar a qualidade de vida, da alimentação, dos exercícios? Foi falado há pouco aqui em mudança de estilo de vida. Me parece que a problemática da mudança está exatamente nessa dificuldade da pessoa mudar o seu estilo. O que tem a ver o estilo? Em primeiro lugar, de como o indivíduo trata o seu corpo. Tudo começa pela biologia. Não há mudança possível, parece, sem que haja uma mudança biológica, sem que o corpo se modifique. Porque para ficar doente é imprescindível que haja acidificação do sangue. Sem sangue ácido, o corpo não fica doente. Então, se para nós ficarmos doentes a nível físico, é imprescindível que haja acidez. Portanto, para que haja saúde, é imprescindível que haja alcalinidade. Isso não vai acontecer apenas a nível biológico, apenas a nível corporal. Isso vai acontecer a nível psíquico, emocional, mental, imunológico, espiritual. Então, como eu fui treinado dentro da medicina chinesa, para eles, tudo é a nível de corpo, tudo é a nível de célula. Então, no momento em que o meu corpo estiver funcionando bem, necessariamente a minha mente vai estar funcionando bem. O meu imunológico vai estar funcionando bem, eu vou ter saúde física, eu vou ter saúde emocional. Então, tudo começa por onde, portanto, já que a gente fala em biológico? Aqui nós temos dois pontos. Nós temos a alimentação e a atividade física. De novo, batemos no mesmo ponto eternamente. A alimentação inadequada vai gerar acidez por causa do alimento inadequado. E o sedentarismo vai gerar acidificação por causa da adrenalina alta. Então, sem que a pessoa se movimente e sem que mexa na boca, esquece Freud, esquece não sei quem, que não vai acontecer nada. Então, a vontade tem que entrar ali, a vontade é determinante. A vontade é determinante para que eu possa fazer com o meu corpo aquilo que ele precisa para funcionar bem. Se a minha célula funciona bem, o meu pensamento está adequado, a minha emoção vai estar adequada também. Concorda com isso, Raquel? Acho que o Cláudio colocou bem essa questão da vontade, né? A questão da motivação para mudar.
que é um grande desafio de nós profissionais da saúde hoje, né? Porque as pessoas nos procuram com uma dificuldade alimentar ou uma dificuldade relacionada ao exercício físico ou mesmo adesão a uma determinada terapêutica, que muitas vezes elas sabem que aquilo é importante que elas façam, elas entendem que a alimentação vai ajudar elas e que mesmo assim elas não conseguem. Porque, sim, acho que toda essa questão começa pelo biológico, mas está muito relacionado às questões comportamentais. E por que é difícil mudar? Porque a gente constitui hábito, né? O hábito é uma coleção de comportamento que se repete e, claro, há reforçadores, né, contextuais para que esses hábitos estejam ali muito bonitinhos. É como a gente comentou ali na questão da alimentação. Tu tem que mudar a tua dieta, tu vai num buffet, tu tem que pensar, bom, agora eu vou pegar a salada, agora eu vou pegar a carne, eu vou pegar... e normalmente a gente faz tudo isso no automático, né? Hábito é um comportamento automático. Vocês acreditam que a pessoa pode mudar ou ela só está adaptada àquele momento que precisou de uma mudança? Se ela pode mudar, se é possível mudar, obviamente é possível mudar. Mas tem uma questão que está sendo colocada aqui que eu acho muito interessante, que é de onde começa, né? Porque a gente poderia dizer o seguinte, o que não tem dúvida é que a gente precisa de uma visão sistêmica para olhar isso, né? Começa do biológico ou começa do querer? O querer, de uma certa forma, ele está no outro extremo, né? O fato é que é sistêmico. Tudo isso precisa se combinar, né? Então, veja o seguinte, é como o Cláudio colocou. Se uma pessoa, por exemplo, tem uma dificuldade de clareza no processo de pensamento, isso pode ser uma confusão epistemológica, ela trabalhar com várias crenças em conflito, ter assimilado essas coisas, né, como verdadeiras, e elas são conflitantes. Eu digo que se a gente importa o mundo, né, o mundo é uma obra acabada? Não é, né? A gente olha para o mundo e se dá conta que não. Então, quando a gente importa o mundo como processos pensantes, esses processos dentro da gente geram organização ou desorganização, né? Então, do ponto de vista do pensar. Mas a confusão mental também pode ser um processo biológico, pode ser a falta de um nutriente, né? Então, nós temos que olhar sempre isso de forma sistêmica. E o emocional está no meio, entre cenários mentais e comportamentos, né? Então, a resposta emocional, ele é uma interligação. E essa interligação passa pelos meridianos de energia, né? Então, nós temos aqui um sistema com uma complexidade considerável, que precisa de uma abordagem interdisciplinar, ou por que não dizer transdisciplinar, porque estão surgindo essas visões sistêmicas, né? Luiz Fernando, o homem está em constante evolução e se ele parar para pensar em todas essas questões, ele pode viver uma crise existencial também? Sim, a crise existencial ela acontece naquelas pessoas que não têm consciência da necessidade e da intrinsecabilidade das mudanças, que não tem como você deter as mudanças, né? O ser humano, como foi colocado aqui pelos colegas, ele não é uma essência pronta, algo constituído, pré-determinado por uma força metafísica, algo fora dele. Mas a história ela é construída mesmo pela pessoa. Claro, agora o grande problema das ciências é saber até que ponto o ser humano, por meio da sua vontade, ele consegue dominar o biológico, dominar o químico do seu organismo. Bom, isso a gente já está vendo aqui nessa mesa que já tem perspectivas um pouco diferentes, que realçam um tom mais biológico, outro mais espiritual ou anímico, mas uma coisa é certa, a mudança ela existe e penso que a mudança ela tem que ser olhada também na perspectiva macrocósmica, no sentido, o ser humano ele é um ser que está dentro do universo, do cosmos, e o cosmos a todo momento está mudando, está sempre buscando um equilíbrio. A gente vê que tem, mesmo dentro, a gente estava falando aqui das células bastante, né? As células elas têm um ciclo,
Elas têm um nascimento, em algum momento elas sofrem uma erupção, elas morrem. E o ser humano também tem que compreender essas mudanças. Eu acho que dá para ficar bem claro isso, que todos nós somos desafiados dia a dia para mudar. Cláudio, quando a pessoa precisa mudar, porque se não ocorrer essa mudança, o que pode custar para ela é a própria vida. A medicina tem muito desse trabalho de orientar as pessoas com os hábitos. Como trabalhar esta questão? Geralmente a pessoa só muda na beira do precipício. Quando eu pego os meus pacientes com doenças graves, né, que não há mais praticamente alternativa para elas, elas estão olhando para o precipício. A essa altura, elas se sujeitam ao que tiver que fazer. Nem sempre, porque aí vai faltar o ânimo, a vontade, a determinação, o ver um pouco para frente, porque como ela já está vivendo dentro de um contexto, dentro de certos hábitos, é muito difícil uma pessoa mudar o seu hábito alimentar. E sem mudar o hábito alimentar, esquece qualquer mudança nessa biologia da pessoa, porque a pessoa ela vai, vamos dizer assim, se comportar em função daquilo que ela come. Então, no momento em que dizem assim, né, nós somos o que pensamos, mas nós pensamos como comemos. Então, se a minha alimentação não for adequada, o meu pensamento não vai mudar. E se o meu pensamento não muda, a minha biologia não vai mudar. Agora, é bonito de ver quando uma pessoa se submete a uma mudança alimentar, uma mudança no sentido de ela se mexer todos os dias, de começar a produzir endorfina, isso gira um moto contínuo. A coisa começa a andar naturalmente. Agora, tem que começar. Tem que começar. Isso que o Dr. Cláudio está falando agora, me lembrei de uma pessoa conhecida minha. Então ela também está numa situação vendo o precipício, é cardíaca, tem diabetes, tem lá uma caixa de remédio, você vai visitar ela, mas tem os pacotes de cigarro no lado dela, né? Eu não sou médico, mas eu penso que o cigarro vai ajudar ela a levar ao fundo do precipício, né? Olha, eu quero mudar, mas não me venha aí com mudanças de vida. Não me venha com mudança de vida, não. Status. Pô, eu sempre comia assim, por que agora não vou poder comer? Eu atendi outro dia um senhor de 58 anos, que foi lá e diz assim, doutor, eu tomo 17 remédios e um para dormir. Esse para dormir era uma faixa preta daquelas, então ele achava que aquilo não era remédio. Digo assim, seu João, o que o senhor então está querendo? Ah, me falaram que o senhor tira remédios. Me custa muito esses remédios. Quer dizer, o cara não foi lá pela saúde, ele foi pelo dinheiro que ele não estava a fim de gastar. Aí quando eu sugeri para ele que ele tinha que começar a caminhar, ele dizia assim, doutor, não faça isso. Isso cansa muito, o senhor já experimentou? Eu digo, deixa de lado isso aqui. E tem mais alguma outra coisa? Tem sim, tem. Nós temos que mexer na comida. Ah, não, ele ficou muito desanimado. Ele dizia assim, doutor, faz muitos anos que não me relaciono sexualmente. O meu único prazer que eu tenho é comer, o senhor vai me tirar esse único prazer? Não faça isso, doutor. Então, esse é o problema. Então, esse não está afim. Esse não vai conseguir fazer nada. Ele vai tomar 18, 19, 28 remédios daqui a pouco e vai morrer embrulhado nessa caixa de remédio. Não vai ter mudança nenhuma de vida, de pensamento, de ideia, de mente, de nada. Não vai acontecer nada. Se o que me define é o conjunto de padrões da minha vida, então mudar é perder a identidade. E esse é um desafio para nós profissionais de saúde, porque as pessoas nos buscam no consultório médico, psicológico, porque elas querem mudar. Mas, na verdade, elas não querem mudar. Nem todas as pessoas querem. Tem um detalhe muito sério que nem sei se é possível de colocar aqui. Quem está falhando nesse contexto todo é o modelo médico. É o modelo médico. Eu tenho diversas graduações, em nenhuma graduação eu recebi uma única aula sobre nutrição humana. E se tudo começa pelo nutriente que entra, quer dizer, eu como paciente, eu não estou sendo orientado, eles não estão me ensinando como comer.
Quer dizer, a gente para tirar uma carteira de motorista, a gente tem que aprender. Quer dizer, a gente para tratar o corpo tem que aprender. Quem é que tem que ensinar? Seria o profissional da saúde, o médico que teria que ensinar. Mas ele também não foi orientado para isso. O médico foi orientado para prescrever. O médico é um grande prescritor. E acabou. Mas isso não me parece ser médico, pô. Médico é tu promover saúde sem a necessidade até do remédio. Quer dizer, o remédio tem que entrar na jogada quando eu falhei em alguma coisa anterior. Quando eu não orientei o meu paciente a se cuidar. Ele se assustou de ter que se movimentar e ter que fazer restrição alimentar. Ele não gostou disso. Raquel, a dificuldade maior para as mudanças é com as crianças, os mais jovens, os de mais idade. Aonde você sente a maior dificuldade em tentar mudar um pouco? Bom, eu vou, como dizer, eu vou puxar a brasa para o meu assado, porque na minha tese de doutorado eu estudei a mudança de estilo de vida em adolescentes. Então foram 4 anos auxiliando adolescentes a mudar, adolescentes obesos, né, com obesidade não mórbida, mas grave e obesidade significativa, a mudar estilo de vida. É mais difícil trabalhar com essa população porque envolve os pais, envolve a família. E essa foi a grande dificuldade. A mudança, ela precisa ser sistêmica, como tu havias colocado antes, e não só do indivíduo, né? E aí a gente fala, tem diversos modelos dentro da psicologia, modelo ecológico, então a gente precisa mexer em vários aspectos que circula aquele adolescente. E foi uma dificuldade bastante grande, porque o gordo, aquele que tem que mudar é tu. Mas aí o pai com MC alto não precisa, né? E o grande boicote era que os adolescentes, eles modificavam alguns hábitos de vida, mas o pai tinha Coca-Cola na geladeira. Aí ele abria a geladeira, tinha Coca-Cola. Não é para ti, isso é para as outras pessoas da família, mas velhos, isso. Para quem então, não é gordo. Para quem não é gordo. Acho que assim, ó, do ponto de vista de onde começa a mudança, acho que sim, é bastante complicado. Mas, claro, existem uma série de aspectos, né, psicológicos, sociais, enfim, que envolve esse processo. Ambientais. Perfeito. Concorda com isso, Sérgio? Sim. Eu acho interessante eu fazer um pequeno comentário aqui, né? Eu jogo tênis aqui na UX, né? E o professor, né, tomou contato com as técnicas de coaching e disse, cara, vamos fazer um curso de tênis aqui para jovens, né, para ensiná-los a jogar utilizando essas tuas técnicas. Eu disse, não vai funcionar. Ele disse, mas por quê? Os pais. As pessoas têm padrões de pensamento. E esse padrão de pensamento, né, o professor aqui falou da questão anímica, né, o conjunto dos potenciais humanos, ok? Não, nós estamos colocados dentro de scripts sociais, de papéis, de determinados perfis com condições de contorno muito fortes, né? Então a gente propõe educar a criança para uma visão de alma, de potencial. Qual é o primeiro obstáculo? Ela é estimulada na quadra, por exemplo, de tênis, volta para casa e é coibida fortemente por pessoas com um nível de influência muito maior, que vai enquadrar essa criança nos papéis convencionais. Difícil o processo. E a nossa equipe de reportagem foi até as ruas e conversou com as pessoas para saber o que elas pensam sobre mudanças. É difícil mudar? Uma mudança física, uma mudança de hábito? Quando se tem força de vontade, se busca um objetivo, acredito que não seja tão difícil assim. Depende da mudança. Depende do que tem que mudar, para que tem que mudar. E um pouco de boa vontade de quem quer mudar. Se tu bota um objetivo, não é difícil. Não acho difícil e nem impossível. A tua mente, ela vai te guiar para tudo que tu vai fazer, né? Os ensinamentos que a gente recebe desde a infância, não é muito fácil de ser mudado, né? A gente se acostuma, né, a viver de uma forma, a fazer sempre as mesmas coisas. Fáceis não são, mas também não é muito difícil, não. Porque eu não estou acostumado à mudança, né? Complicado. E o que é mais difícil mudar? A rotina. Acho que uma atitude. Acho que de hábitos. Por quê? É uma mudança diária, né? Então, dependendo do hábito, tu vai precisar mudar todo dia. O que é mais difícil é mental. É a pior coisa, assim, porque tu tem que estar
Pronto, de corpo basta tu ir pra academia, tu ter uma forcinha a mais e ir todo dia, tu consegue. Mas uma mudança de pensamento é bem mais difícil porque tu já acredita naquilo. Física, a gente se olha no espelho e se busca mudança. Agora, comportamento, muitas vezes a gente não consegue enxergar aonde se quer chegar. Tem pessoas que nasce errado e vai morrer errado. E o que é preciso fazer para mudar? É se conscientizar, isso que é importante. Saber aonde se quer chegar. Tá aí, respostas diversas. Luiz Fernando, a mudança da mente parece ser que as pessoas têm mais dificuldade em aceitar. Sim, porque o ser humano, a sua essência, o que o distingue dos outros seres, das coisas, é a parte inteligível, a parte do espírito, a inteligência que a gente chama, e lá, como está sendo colocado, é onde reside o hábito, essa força de você fazer repetitivamente as mesmas coisas, as mesmas ações, e ela se enraiza na nossa estrutura anímica, psicológica, e, de certa forma, ela domina e um domínio muito forte sobre o caráter. Ela chega agora, vem uma palavra bem forte, né? É caráter do ser humano. E o caráter, ele, de certa forma, ele significa o que a pessoa é. Você vê ali que foi uma senhora que colocou aí, ela foi bem radical, falando que só a morte pode mudar em algumas situações, né? Agora, que, enfim, uma pessoa é diferente da outra, mas penso que através da educação, através do conhecimento, da autoajuda, da pessoa querer se lapidar como ser humano, de se abrir, é possível mudar, mas elas não são fáceis, as mudanças. A ética, ela é da pessoa, ela constrói ao longo da vida. Bom, você quer... Enfim, eu sou uma pessoa muito limitada para responder essa questão, não só eu, mas o mundo inteiro, porque essa é a questão da ética lá da Grécia Antiga, né? O ser humano nasce já com caráter já definido ou ela é uma construção, né? É um debate. É uma pergunta bem complexa. É a pergunta da ética essa, né? Depois do que é o bem, é a pergunta da ética, né? Se é possível você ressocializar uma pessoa, se é possível você ensinar as virtudes para uma pessoa, até que ponto a família, a escola, a religião conseguem moldar o caráter de uma pessoa. A questão da criminalidade, se a pessoa já nasce... Sim, mas você vê que todos esses exemplos que nós estamos colocando remetem a essa tua questão do caráter. Concorda, Sérgio? Eu estava pensando no Reich agora, né? Ele dizia o seguinte, né? Que forma a neurose são três coisas, né? O caráter, que são os padrões mentais, os hábitos mentais, a couraça muscular que deriva desses padrões mentais e os vínculos de compromisso. Né? Veja o seguinte, é interessante porque às vezes, né, o que limita o processo de mudança são contratos que a gente estabelece no mundo. Né? O casamento, o contrato de trabalho, um casamento pode deixar de ser bom, ok? Mas ele é um contrato. Um contrato de trabalho, um trabalho pode deixar de ser bom, mas é um contrato. E esses contratos estão validados ou valorizados por padrões mentais, o que significa que não é fácil sair de um contrato assumido. O que eu acho interessante nessa conversa é que, e no depoimento das pessoas ali, é que, veja, elas dizem, ou é comportamental ou é mental, né? E isso fere um pouco daquilo que nós afirmamos em conjunto aqui, que é sempre sistêmico. Sempre sistêmico. O que é que dá origem a um comportamento? Não é um processo de pensamento? O que é que dá origem a um processo de pensamento? Não é um processo de crenças, de valores, de conexão com a identidade? É sempre sistêmico. Então se a gente não olha o todo, okay, a gente vai perder alguma lacuna e talvez o fator mais importante, provocador de mudança. Vê que mente e corpo, isso não é dissociado. Exato. Isso é que nem chave e fechadura. Tu vê que o Reich, ele falou na couraça muscular para trabalhar o mundo interior da pessoa. Exato. Quer dizer, aqui a couraça, quer dizer, os padrões dele se transformam numa verdadeira couraça e nada mais. Então, sem soltar isso aqui,
nada é possível, né? Então, exatamente, mente e corpo, quer dizer, tem que serem trabalhadas as duas coisas, porque não são coisas dissociadas. Quer dizer, no momento em que eu trabalho só uma coisa, só outra, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Agora, sempre me parece mais fácil eu trabalhar o corpo. É mais fácil eu trabalhar o meu fígado, eu trabalhar, né, pela alimentação, trabalhar o meu pulmão, o meu rim, porque o fígado está ligado à raiva, o rim está ligado ao medo, o pulmão está ligado à depressão, à tristeza. Exato. Então, se eu tonifico esses órgãos, o corpo é capaz de dar conta dessas emoções, mas eu preciso ter um órgão competente para isso. Exato. Pode falar, pode falar. Fiquei pensando agora no modelo cognitivo do Aaron Beck, né? Como eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental e leciono essa disciplina aqui na UX, o Aaron Beck, ele vai dizer justamente isso que nós comentamos, né? Que e que também uma pessoa falou na enquete, mudar, como a pessoa disse, mudar o corpo, o comportamento é fácil, mas mudar a mente é mais difícil, né? E um dos princípios do modelo cognitivo é que para que essa mudança aconteça a nível comportamental, ela também precisa acontecer a nível de pensamento, né? E o pensamento, ele está ligado com um padrão cognitivo mais enraizado, que é tudo isso que a gente está falando, com as tuas crenças, com os teus valores. E ninguém questiona as suas próprias crenças e valores, e eu não estou nem falando de crença religiosa. A crença é o que modela a tua personalidade, é quem tu é. Eu acredito que eu sou assim, e a partir disso eu desencadeio uma série de pensamentos que vão influenciar a forma como eu me comporto e que tem uma resposta emocional ali. Tem pessoas que falam, eu sou desse jeito e não mudo, se vocês quiserem me aceitem dessa maneira. Exatamente, né? Isso está muito relacionado com um padrão de crenças que ela estabeleceu, né? Talvez ela mude lá adiante em função de uma doença muito grave. Quando viu o precipício. Isso. Cláudia, é isso que eu ia te perguntar. Talvez não também. Também não. Ou talvez não. Ou talvez não. Mas há uma chance que a vida está dando. O negócio é fundo aqui, cara, né? Porque tem chance de voltar. As questões que culminam no corpo, elas têm uma evidência direta, né? Isso. As psicológicas, elas são mais profundas e não são visíveis pelo meio. Mas o comportamento, a doença, é muito evidente. Mudanças repentinas, por exemplo, a morte de um familiar, que a pessoa tem que mudar os hábitos, tem que mudar a sua rotina de vida, a perda de um pai, de uma mãe, assumir responsabilidades em casa. Cláudio, como você vê isso, a mudança, essas inesperadas? Nada acontece à toa, nada é injusto. Quer dizer, eu vou atrair para a minha vida exatamente aquilo que eu preciso para que eu consiga fazer aquilo que eu tenho que fazer, para eu me melhorar como pessoa, para eu melhorar o meu corpo, para eu melhorar o meu mental, o meu psíquico. Então, quando na TV a gente vê o pessoal gritando, queremos justiça, eu sempre tenho a seguinte ideia, é triste, mas eu digo, mas a justiça acabou de se fazer. Não existe bala perdida. Quer dizer, a bala perdida foi para ti, cara, exatamente soltou lá para ti. Quer dizer, a gente atrai em função do nosso campo de energia. Se a minha energia está boa, quer dizer, feliz ninguém fica doente. Feliz ninguém fica doente. Feliz ninguém atrai uma bala perdida. Feliz ninguém tem a sua casa invadida. Feliz ninguém vai ter um acidente. Então, de novo, nós chegamos no meu padrão, mente e corpo. São duas coisas que estão interligadas. Então, elas têm que serem trabalhadas em conjunto. Mas se começar pelo corpo, já é um bom caminho. É mais fácil de tu chegar aos teus padrões mentais que tu tem que mudar depois. Então, aconteceu uma tragédia. Então, em vez de ficar reclamando e clamando por Deus está sendo injusto, espera aí. O que está acontecendo com a minha vida para que eu tenha que estar vivendo esse contexto atual? É ruim, é doloroso, está doendo, mas o que eu preciso mudar para não repetir isso aí outra vez? As teorias mais modernas da terapia cognitivo-comportamental, elas juntam aquilo que a gente chama de behaviorismo radical, comportamentalismo, com teorias zen. Sem o componente religioso, né, pela laicidade da profissão do psicólogo. Mas hoje se estimula cada vez mais que se pratique meditação, que se possa olhar para dentro de si. E aí, assim, fazendo um parênteses, a meditação ela não é algo que é esvaziar a mente. Às vezes, como os alunos dizem, prof, como é que eu vou esvaziar a mente? Não tem como tu esvaziar a mente. É tu poder ter um olhar justamente sobre essas questões que o Cláudio está falando, né? Eu queria complementar nessa perspectiva que vocês estão colocando,
que há uma má compreensão, uma antropologia errada por parte das sociedades, até de algumas ciências, como está sendo posta aqui, que vem o homem muito esquizofrênico ou de uma maneira muito separada, alma e corpo, tipo água e o azeite. Isso. Então, esse dualismo, ele remonta nessa antropologia que nasce lá na Grécia Antiga, que foi, de certa forma, introduzida muito pelas religiões que trabalham também com essa antropologia, e cada vez mais nós temos que ver essa antropologia holística, o ser humano como um todo, nessas palavras como foram colocadas aqui muito bem, orgânico, sistemático, total. E complementando também o que os colegas estão colocando, a questão da felicidade, da realização, que a busca de todas as mudanças, elas não acontecem sozinhas, né? O ser humano, ele vive dentro de uma sociedade, ninguém é feliz sozinho. Se uma pessoa é uma pessoa infeliz, não realizada, ela vai incomodar sim os seus semelhantes em todas as esferas sociais onde uma pessoa não bem realizada está inserida, ela vai ser um peso para as outras pessoas. Sérgio, as pessoas tendem a colocar a culpa nos outros e muitas vezes não olham para si, que a culpa dos hábitos, da má alimentação, que a gente estava falando por aqui, é dela. É interessante porque, do ponto de vista interno, tudo sempre tem alguma razão, né? Então, nós poderíamos nos perguntar o seguinte: quando a pessoa culpa o outro, o que ela busca para si mesmo? Nós vivemos uma sociedade que foi o império do dever durante muito tempo, certo? Então, o dever, como é uma coisa que vem de fora, ele tem um peso. Se eu sou colocado diante do dever, eu posso sentir culpa. Então, quando eu digo, não, a culpa é do Cláudio, certo? E não é minha, eu me alivio. Já se a gente tivesse uma cultura motivada pelo querer, que é o processo interno, a gente seria sempre responsável. E não estaria empurrando para os outros as questões, ok? Porque nós estamos movidos por uma motivação mais profunda, mais essencial, que é o próprio querer, né? Quando, por exemplo, o Steiner fala sobre o Goethe, ele diz, se nós nos movêssemos pelo querer, seríamos submissos uns dos outros. Então, pela minha visão e a visão do Goethe, né, isso o Steiner falando, o império ou o regimento é do querer. Então, essa diferença é fundamental, né? Se tu te sente devendo alguma coisa e, portanto, pressionado externamente, e empurrar para o outro a responsabilidade é um alívio. No fim, a pessoa está buscando o quê? Aliviar-se dessa carga imposta externamente. E é interessante que quando eu culpo, na realidade, eu estou falando de mim mesmo, né, sem eu saber. Exato, exato. Quer dizer, eu estou apontando o dedo para mim. Quer dizer, o defeito que eu vejo lá é o meu, que eu não estou vendo. Sim. Então é mais fácil eu criticá-lo lá do que tomar consciência do meu, que não é fácil. Não é fácil. Que não é fácil olhar-se, colocar esse olhar que eu estou dando para o outro, agora revertê-lo para mim assim, opa, isso aqui é meu. Isso aqui é meu, desculpe, né? Desculpe, pô, né? Fui mal aqui, ó. Então aí que começa a mudança, que começa a possibilidade de alguma coisa. É aquela eterna metáfora que diz, quando a gente olha para o outro, a gente acha que está olhando para uma janela, mas na verdade é um espelho. Um espelho, exatamente. Raquel, o medo pode atrapalhar essa motivação, esse start? Com certeza. Os estados emocionais, né, influenciam, como a gente falava no início, influenciam muito na mudança. Mas algo que é interessante de a gente poder pensar é que sempre, antes de um estado emocional, tem uma cognição. Se eu penso, eu não vou conseguir, o meu medo aumenta. Se for olhar o padrão de pensamento de pessoas ansiosas, tu vai ver que elas sempre vão catastrofizar toda a situação. Não vou conseguir, isso não vai dar certo, e aí não vai... Então, sim, pode atrapalhar, mas está muito associado com o padrão cognitivo que a pessoa tem em relação à mudança. O nosso programa está chegando ao fim, a gente vai fazer uma última rodada, amarrar essas nossas ideias. Professor Luiz Fernando, que conclusão a gente pode tirar dessa conversa? É possível mudar? As pessoas estão num estado de mudança ou elas podem realmente mudar? Então, eu queria agradecer a oportunidade de ter vindo aqui debater e aprender com essas pessoas fantásticas, com colocações muito interessantes, e dizer aí para você, telespectador de casa, que todos nós temos que mudar
a vida é um convite para a mudança e a vida ela é curta e se a gente não aproveitar o máximo do que a vida pode nos disponibilizar, a nossa existência terá sido em vão. E para a nossa existência não ter sido em vão, vamos fazer essa leitura do mundo e a leitura da nossa existência. É difícil mudar, mas se cada um faz um pouco a sua parte, nós precisamos mudar a nós mesmos e lembrando, quando cada um muda a si mesmo, vai mudar toda a sociedade. É essa questão, né? Hoje a gente vê que o nosso país está num momento de exaurimento e falimento ético-moral, mas a regeneração das instituições brasileiras, todo mundo aqui concorda que chegamos ao fundo do poço, não vai vir uma mudança de fora ou uma pessoa. Cada um dos 200 milhões de cidadãos vão ter que mudar um pouquinho diferente, né? Para nós fazermos um país melhor. Sérgio. Sempre tendo em mente, certo, que nós temos que olhar para a coisa de forma integrada, né, ou sistêmica, eu acho muito importante pensar na questão da visão do propósito experimentado. Eu estou fazendo essa distinção porque se a gente teoriza sobre o propósito, nós podemos chegar com uma ideia, como existe nas empresas, visão da empresa, é diferente do propósito experimentado, né? E como a gente pode experimentar o propósito? Criando cenários e vendo se esses cenários nos agradam, se a gente se sente motivado para construí-los na nossa vida. E esse querer, ok? Eu chamo a atenção para isso, não é minha autoria. É como diz o Schopenhauer, o professor aqui pode me ajudar. O homem pode fazer o que quer, mas não querer o que quer. O querer nos é transcendente. Raquel. Certo? Então, sim, acho que a mudança é possível, né? Como dizia um teórico da psicologia que eu curto bastante, né? Skinner vai dizer que mude de novo e não aceite nenhuma verdade como imutável, né? O propósito da psicologia é esse, é a mudança. Então, ela é possível, basta a gente encontrar os motivadores intrínsecos, aquilo que me move para, que me motiva para. Cláudia, a mudança é possível? Mudar nada é tão complicado nesta vida do que mudar. Se mudar fosse fácil, nem estaríamos aqui conversando sobre isso, não se teria escrito tanto sobre isso. Mas se a mudança é possível, sem mudar, nada muda. Então a gente tem que correr atrás disso. Ainda bem que nós temos essas coisas para mudar na nossa vida, para que a gente possa ser cada vez melhor. Porque se tudo estivesse feito, se nada precisasse ser mudado, essa vida seria um tédio e aí seria um suicídio coletivo. Mudar é difícil, mas como é gostoso a gente correr atrás da mudança. Perfeito, a gente agradece a participação de todos vocês, o Rede Cabeças fica por aqui, esperamos vocês no próximo. Até mais!